Olá, meu irmão, olá, minha irmã, tudo bem com você? Durante esse mês nós estamos conversando sobre a série Fé Customizada e nessa terceira mensagem conversaremos sobre o tema Eu Quero, Eu Posso. Sabe quando uma criança quer muito um doce ali da padaria e ela ouve aquele belo e sonoro não? E aí, instantaneamente, até instintivamente, ela começa a fazer aquela famosa birra, eu quero, eu quero. Bom, se você tem filhos, com certeza você passou por isso ou vai vivenciar. E se você não tem filhos, com certeza você já viu essa cena acontecendo também. O que é absolutamente normal, faz parte do processo educativo, do desenvolvimento da criança. Porém, a falta do não gera uma sociedade que podemos chamar de sociedade infantilizada. Nós achamos que podemos ter tudo o que queremos e estamos compromissados apenas com os nossos próprios interesses. Meu pai sempre me disse que querer não é poder. Conforme o professor Leandro Carnal, nós vivenciamos hoje da seguinte forma: se eu quero prosperidade, Deus também quer. Se eu quero que meus inimigos pereçam, Deus abençoa. O professor Leandro Carnal diz que vivenciamos hoje uma fé que diz que Deus sempre quer o que eu quero. Quero te convidar a olhar para um texto que expõe um pouco isso, expõe essa realidade nossa, que está lá em Mateus capítulo 20, do versículo 20 até o 28. Texto de Mateus capítulo 20, do versículo 20 até o 28, diz assim: Então aproximou-se de Jesus a mãe dos 2 filhos de Zebedeu com seus filhos. Nós sabemos que aqui é Tiago e João. E, prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: Declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O texto, os capítulos 19 e 20 narram a viagem de Jesus da Galileia para Jerusalém. O reino dos céus é o tema base desses 2 capítulos. No capítulo 19, o capítulo anterior, versículo 28, diz assim: Jesus lhes disse: Digo-lhes a verdade, por causa da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Aqui então no capítulo 19, nós encontramos essa promessa de Jesus para os seus discípulos. Todos eles
ganhariam um trono junto com Jesus Cristo. Porém, essa promessa cria neles uma expectativa distorcida. Começa entre os discípulos uma busca, uma briga por status, para saber quem deles seria maior no reino dos céus. Isso revela que, na verdade, os discípulos estavam comprometidos consigo mesmo e não com o reino. Então, a partir desse texto que nós lemos do capítulo 20, te convido a olhar e perceber o seguinte: quantas vezes estamos mais compromissados com a nossa agenda do que com o reino, com o evangelho? O que isso gera em nós? E por fim, qual é o engajamento que o reino requer de nós? O primeiro ponto que eu gostaria de falar com você é a busca por status. Os dois filhos de Zebedeu são Tiago e João. Desde o início da narrativa bíblica, mostra para nós que eles estavam em busca do status, eles estavam à procura da honra, dos privilégios. Havia uma promessa garantida, havia ali uma recompensa garantida para todos eles. Todos teriam um trono, ganhariam um trono glorioso. Mas como todo ser humano, os dois irmãos pensaram primeiro na honra deles. Fico imaginando e te convido a imaginar comigo o que será que passou na cabeça deles, qual foi a conversa que eles tiveram ali. Imagina assim, bom, um olhou para o outro e perguntou, cada um vai ter seu trono, né? É, isso aí, cada um vai ter seu trono, tá certo, bom, legal. Jesus também vai ter um, Jesus está lá, tronão bonito do centro, beleza. Tá, Jesus tem um, cada um tem um, vai ter gente mais perto dele. Quem está mais perto dele vai aparecer mais, né? As pessoas vão olhar para Jesus, quem está ali do lado vai aparecer mais. É possível que sim. Bom, vamos fazer o seguinte, você fica à direita, eu fico à esquerda, fechou, é nóis. Eu imagino que algo mais ou menos assim deve ter passado na cabeça deles, uma conversa, e eles falaram, não, vamos lá agora tentar pleitear com Jesus um pouquinho mais de honra, um pouquinho mais de prestígio. A verdade é que a recompensa de Jesus não era suficiente para eles. Eles queriam mais honra, eles queriam status, eles queriam privilégios. O ego deles é quem estava falando. Sempre que nós não nos contentamos com as promessas de Jesus, tendemos a usar o Evangelho como meio para alcançar os nossos objetivos. Se estamos mais engajados com o nosso status, mais comprometidos com a nossa carreira, com o nosso status perante a sociedade, o Evangelho será sempre uma desculpa para lutarmos por causas próprias. Se o meu foco é ser visto pela sociedade, pouco importa como Jesus me vê. O segundo ponto que eu queria trazer para você é para nós percebermos o que acontece quando nós usamos o Evangelho para garantir o nosso status. Quero mostrar à luz desse texto 3 coisas que acontecem quando nós usamos o Evangelho como uma desculpa para alcançar os nossos objetivos. Em primeiro lugar, Jesus se torna um amuleto que nos ajuda a chegar onde queremos. Perceba que o interesse de Tiago, João e sua mãe é naquilo que Jesus podia oferecer a eles. Por acharem erroneamente que Jesus é quem dava o trono, eles se prostram diante dele a fim de conseguirem o que queriam. Jesus então passa a ser apenas uma carta na manga.
Quando nós vamos até Jesus à procura das bênçãos que Ele pode nos dar, é esse o tipo de relacionamento que nós estamos tentando estabelecer. Nós usamos Jesus para alcançar objetivos próprios, para atingir aquilo que nós queremos. Em segundo lugar, quando nós usamos o Evangelho para garantir o nosso status, nós temos uma autoavaliação superestimada. Jesus pergunta àqueles dois irmãos: podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Sem nem pensar, sem nem titubear, eles respondem: podemos. O cálice aqui é a figura do sofrimento que Jesus passaria em nosso favor na cruz. Eu honestamente acho esse versículo até engraçado. Se a gente for pensar, será que Tiago e João, como é que eles teriam essa certeza de que poderiam passar por um sofrimento? Na verdade, eles não tinham entendido nada. Tudo que eles falaram, podemos, era totalmente contrário ao que eles estavam fazendo, ao tentar garantir o seu status, garantir seus privilégios no reino de Deus. Não dá para a gente tentar imaginar Tiago e João morrendo em nosso lugar. Eles realmente não sabiam o que estavam fazendo. Ao superestimar o nosso ego, nós subestimamos quem Jesus é. Tendemos a imaginar que nós estamos no mesmo pé de igualdade que o do Mestre. Nossa autoavaliação superestimada, ela é deturpada, porque nós achamos ser quem na verdade realmente nós não somos. E em terceiro lugar, quando nós usamos o Evangelho para garantir o nosso status, para atingir objetivos próprios, nós deixamos de ver o outro, o nosso próximo, como um irmão. Nós vivemos hoje numa sociedade competitiva que a todo momento diz que nós precisamos ser melhor do que o outro. A todo momento está nos dizendo que nós estamos atrás do outro e que nós precisamos arranjar formas de ultrapassá-lo. Eu queria te dizer que você não está numa corrida de Fórmula 1, que nós não precisamos competir uns com os outros. A busca por honras e privilégios nos levam a ver o outro como inimigo, como um arquirrival, e o Evangelho é contra isso. Então, quando nós tentamos usar o Evangelho para garantir os nossos próprios objetivos, nós temos um relacionamento deturpado com Deus, nós nos olhamos de maneira deturpada e nós temos um relacionamento deturpado com os nossos irmãos. Terceiro ponto é qual tipo de engajamento que o reino requer de nós. Essa semana li uma história de uma jovem que conseguiu uma grande oportunidade de emprego numa grande emissora dos Estados Unidos. Então ela começou a trabalhar nessa emissora, toda feliz, toda eufórica, era a grande oportunidade da vida dela. Porém, no final da primeira semana, ela cometeu uma besteira muito grande. Ela cometeu um erro quase que imperdoável. E ela foi para casa sabendo que no outro dia ela seria mandada embora. Não tinha muito o que fazer. Era imperdoável o erro que ela cometeu. Então ela chegou na empresa no outro dia cedo e o chefe pediu para conversar com ela. Ela já foi toda cabisbaixa, sabendo que tinha perdido a grande oportunidade da vida dela. E quando ela sentou para conversar com o chefe, veio então a grande surpresa. No dia anterior, na noite anterior, o supervisor dela foi conversar com o chefe e assumiu a culpa do erro dela. Ele assumiu que a culpa era dele, porque ele não tinha treinado ela da maneira correta. E então ela não iria mais perder o emprego. O supervisor também não, ele era um cara famoso na empresa, um bom trabalhador e não iria perder o emprego, mas manchou muito o nome que ele tinha, o status que ele tinha na empresa.
E aí ela saiu correndo e foi conversar com o supervisor. Queria entender por que você fez isso. Ninguém nunca iria assumir a culpa no meu lugar. Era um perigo muito grande. Por que você fez isso? E ele não queria falar, não queria responder, fugia da pergunta. E ela continuou insistindo até que ele falou: presta atenção, vou falar uma vez só e não vou repetir. Eu fiz isso porque eu sou cristão e é o que Cristo fez por mim. Nós vivemos hoje na busca pelo status, porque nós somos inseguros diante da nossa identidade. E o que Jesus faz é restaurar a nossa identidade. Se nós sabemos, se eu sei quem eu sou, se você sabe quem você é, nós podemos servir ao nosso próximo. Eu posso te servir, você pode me servir. Apenas quando nós compreendemos que já somos amados, que já somos livres, que Jesus já nos aceitou, nós somos libertos para servir ao próximo. Eu nunca serei capaz de te servir se eu tenho a necessidade de ser melhor que você. Só quando eu me sinto amado por Jesus é que eu tenho capacidade para te amar. O engajamento que o reino pede é esse: que tenhamos um encontro verdadeiro com Jesus que nos leve a servir o próximo. Só Cristo pode nos dar a segurança necessária para colocar o outro acima de nós, porque Ele mesmo assim fez. Da mesma forma como esse supervisor assumiu a culpa por ela, Cristo assumiu a culpa dos nossos erros e nos torna hoje livres para assumirmos a culpa, para servirmos uns aos outros. Esse é o tipo de engajamento que o reino pede de nós. Para concluirmos, vivemos na era do eu quero, eu posso. Só temos compromisso verdadeiro com os nossos próprios objetivos. Hoje fala-se muito em engajamento e militância, isto é, estar comprometido com algo. A igreja absorveu esses verbos e realmente precisa assim fazer. Mas a pergunta é: estamos mais engajados, comprometidos com aquilo que Cristo quer ou com aquilo que nós queremos? Se as nossas pautas forem pessoais e individuais, é necessário repensar o nosso compromisso que temos com o reino de Deus. Cristo nos chamou para servir, para sermos servos. Esse deve ser o nosso compromisso. Que assim Deus nos abençoe.